Você já pensou em investir em imóveis no Brasil? Cuidado! Esse mercado que parece seguro e glamuroso pode esconder riscos que poucos têm coragem de revelar. No episódio de hoje, vamos desmontar alguns mitos sobre investimento imobiliário e mostrar as verdades que o marketing do renda passiva garantida não quer que você saiba. Recebemos Ricardo Almendra, CEO da RBR Asset, uma das maiores gestoras independentes de fundos imobiliários do país. Com mais de 25 anos de experiência, Almendra abre o jogo sobre quase tudo, das ilusões que fazem investidores perder dinheiro, até as estratégias reais que geram retornos consistentes, mesmo num país volátil como o Brasil. Você vai entender por que a maioria das pessoas investe em imóveis de forma amadora, porque nem todo aluguel é sinônimo de lucro e o que realmente importa na hora de escolher um bom ativo, seja físico, seja via fundos. Então, se você já pensou em comprar um imóvel, entrar num fundo imobiliário ou simplesmente quer proteger o seu patrimônio num país de juros altos e instabilidade política, não invista antes de ver esse episódio. Fique agora com o episódio número 5 do Second Level. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui antes. Sua gestora cresceu, os ativos aumentaram e você decidiu profissionalizar a operação. Contrata um COO, investe mais de R$1 milhão entre salário, FIIs de recrutamento, sistemas e depois de um ano, nada mudou de verdade. Sem processos escaláveis, sem clareza, sem resultado. O COO não falhou sozinho. O que falhou foi o desenho da sua operação. A maioria dos gestores ainda trata áreas como risco, compliance, RI ou operações como algo que alguém vai resolver. Mas você não gera o seu fundo no achismo ou na esperança, certo? Então por que a sua empresa segue no improviso, na base de remendos? Na Outliers Advisory, ajudamos a redesenhar a sua estrutura, atrair talentos certos e garantir que a sua gestora seja tão boa empresarialmente quanto você é na gestão de fundos. Fale com a gente. Seu COO agradece, seu RI agradece e o seu investidor também. Nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aí a mais um papo do Second Level. E hoje tenho o prazer de entrevistar aqui o CEO de uma das gestoras independentes do setor imobiliário aqui no Brasil, mais bem-sucedidas, que é o Ricardo Almendra, da RBR Asset. Almendra, obrigado por topar fazer esse papo com a gente. Obrigado você, Samuel, amigo de longa data aí, tô feliz de estar aqui com você. Boa, boa. Almendra, queria começar com uma pergunta um pouco mais geral. O Brasil é um mercado inóspito, ultra desafiador para você empreender em qualquer segmento, incluindo e talvez, não sei se principalmente, mas no setor imobiliário, né? Eh, a gente tem uma volatilidade muito grande nos juros, tem uma volatilidade grande no câmbio, tem uma volatilidade muito grande no cenário político, na legislação, e tudo isso impacta mais ou menos alguns setores. Eu queria começar com uma pergunta aqui para você, que é: dentro do setor imobiliário no Brasil, tem um tipo ou dois tipos de teses de investimento que são resilientes a qualquer tipo de cenário? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que sim, objetivamente 2 que eu citaria, e aí eu sempre vou fazer aqui com você uma uma explicação que mercado imobiliário é um negócio tão amplo, e quando eu penso em RBR, até como a empresa nasceu, eu sempre olhei mercado imobiliário como eu posso fazer investimento de equity, né, de comprar um terreno, de comprar um imóvel, diferentes tipos de imóveis, ou posso fazer uma dívida, Perfeito. né, crédito, né. Então, quando você fala com investidores imobiliários, americanos, por exemplo, isso é muito latente. Ele olha o mercado e fala: "Cara, tem momentos melhor para fazer um ou para fazer outro". Então, respondendo, o que que eu acho que é resiliente quando se faz bem feito, Minha Casa Minha Vida no Brasil, acho que é um segmento que, independentemente do Brasil ir bem ou não, se você tem um crédito direcionado para ele, como nos últimos muitos anos esse crédito está disponível, é importante para o país, né? Eh, eu acho que é algo que dá para fazer bem feito, Legal. tá? Não depende de um Brasil que vai bem. Um déficit habitacional gigante, um comprador de imóvel que tem uma restrição muito grande de escolher o imóvel que ele quer comprar. O que ele faz é encaixar o imóvel, Compra o que dá. ele compra o que cabe no bolso, né? Perfeito. Então, acho que esse é um segmento, eh, muito resiliente, e a performance até de várias empresas de capital aberto, provam isso, né. MRV da vida. Cury, Direcional, eu acho que são os 2 casos recentes de mais sucesso, né, MRV também. Plano & Plano, é uma empresa que abriu capital mais recentemente. Legal. E do lado do crédito, eu acho que é algo você fazer crédito imobiliário.
com garantia real, eh, com a estrutura jurídica de formalização dessas garantias feitas da maneira correta, com uma sobregarantia do dinheiro que você está emprestando. Eu acho que isso, eu sempre falo, o Brasilzão é o país da renda fixa, né? E se você faz essa renda fixa bem feita, eu acho que isso independe de um Brasil indo bem ou não. Claro, dependendo das condições que o Brasil está, você tem que, você pode, você tem que adaptar as operações que você faz, Uhum. né? Se você tem operações, por exemplo, que são autoliquidantes, que vão vendendo os imóveis para te pagar, é um tipo. Se você depende de vender um prédio inteiro para te pagar no momento de crise de mais escassez de capital, isso torna mais arriscado. Se você está financiando um ativo performado que já gera renda, tem menos risco. Se você está financiando uma obra, você pode estar incorrendo num risco maior. Perfeito. Então, eu acho que dependendo, assim como diferentes fundos que podem acelerar ou mais ou menos em termos de tomada de risco, em crédito é a mesma coisa. Legal. Pegando aqui o teu primeiro exemplo, que é o Minha Casa Minha Vida, você pode estar exposto a essa tese comprando ações de empresas listadas, como você citou aí algumas. Você pode estar exposto a essa tese investindo em fundos imobiliários que se concentrem nisso. A minha pergunta é: você pode, como pessoa física, um médico, um advogado, um empresário fora do setor imobiliário, é possível investir nesse setor? Pega eu lá com a minha família, meu pai, meus tios, junta lá um dinheiro como que funciona? Eu tenho que É. me cadastrar no governo para ser elegível a ter esse tipo de verba? É possível ou não? Não, o investimento em imóvel do Minha Casa Minha Vida, ele é direcionado para determinadas faixas de renda. Tá bom. Então, dependendo da faixa de renda que você está, você tem a faixa 1, faixa 2, faixa 3 e recentemente a faixa 4. Então, para cada faixa, você tem um nível de renda que você tem que ter, você tem que comprovar isso na hora da aquisição. Uma vez enquadrado, você vai ter acesso a um financiamento. Esse financiamento depende da faixa também, mas falando, por exemplo, do faixa 3 que é onde a gente mais atuou, onde eu fiz a maior parte dos investimentos até hoje, ele é um dinheiro que vem do FGTS, não tem nenhum subsídio, né, do governo, faixa 1, faixa 2 tem subsídios, e aí você pode comprar esse imóvel, mas é uma política pública focada para diminuir o déficit habitacional que a gente tem no Brasil, por isso restringe o público. Eu diria que quando você sai do público em geral e vai mais para alta renda, um público de maior patrimônio, o que normalmente o brasileiro fez até hoje, isso também tem muito a ver com a motivação do meu negócio, né, da minha gestora lá atrás, quando eu pensei, ele normalmente investe de um jeito muito pouco profissional. E o jeito que eles fazem muitas vezes é bater com um amigo dele, que é um incorporador, Perfeito. o construtor, e fala: pô, vamos comprar um terreno junto? Vamos fazer isso junto? E aí você entra num negócio com muito pouco, um nível muito baixo eu acho, de profissionalismo, de reporting, né? O cuidado que normalmente você tem na indústria de fundos de investimento com o investidor, toda a regulamentação dos órgãos reguladores, do Banco Central, da CVM, isso está fora desse mundo quando a gente está tratando de uma incorporação caseira com um amigo, né? Então, eu diria que esse é um outro jeito mais isso acontece, Dá para fazer, dá mas para fazer, mas obviamente tem mais risco. eu acho que tem mais risco, tem mais risco, porque Boa. esse mercado tem muita coisa que pode acontecer que o investidor não tem ideia. Às vezes, você tem um projeto que é embargado, porque tem uma associação de bairro vizinha que fez um trabalho, reclamou, bateu no Ministério Público, o Ministério Público tem alguém lá que concorda que o adensamento daquela região não é o melhor e embarga o projeto, né. E vai para o saco. Então, tem bastante riscos que precisam ser monitorados. Boa, boa. Eu te perguntei sobre teses que eram resilientes a qualquer tipo de cenário. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Que tipo de configuração de cenário macroeconômico é o cenário que tem mais vento a favor das teses imobiliárias em geral? Eu diria que o grande motor, para responder de maneira muito breve, é taxa de juros, Tá. né. Então, taxa de juros baixa é algo que joga muito a favor das variáveis que envolvem o mercado imobiliário. É um mercado que é muito intensivo em capital e normalmente você tem que trabalhar com algum nível de alavancagem. Uhum. A alavancagem mais comum no Brasil é o financiamento à obra, né?
mas quando você olha esse setor fora do Brasil, você olha para os Estados Unidos e Europa, a alavancagem é um negócio absolutamente padrão de qualquer estrutura de capital, Uhum. né? Então eu diria que o principal vento a favor é um juro baixo. O que normalmente acontece quando o juro também está baixo, Os preços os se preços elevam. sobem. Então, é aquela dinâmica que é o melhor momento, muitas vezes, para você captar dinheiro, Não é o melhor para investir. não é o melhor para investir, e o inverso é verdadeiro. Um momento de muita restrição, muita aversão a risco, costuma ser um momento de difícil captação de recursos e um momento que é muito bom. Surgem oportunidades muito boas, como é o momento que a gente vive hoje. E aí tem muitas gestoras que conseguem, de alguma maneira, surfar esses momentos mais difíceis, conseguem ter acesso a capital independentemente do cenário, mesmo que numa menor quantidade, que é o que tem acontecido com a gente aí desde o nosso início. eh, Você pode fazer investimentos muito bons. O mercado imobiliário ele tem um certo glamour e, ao mesmo tempo, tem um monte de armadilhas, né. Qual que você acha que é a maior ilusão que o investidor fora do mercado imobiliário tem quando vai analisar oportunidades dentro desse setor? O que eu mais vejo no Brasil é uma percepção, muitas vezes, que não se perde dinheiro no mercado imobiliário, Boa. né. Fala: "Puta, eu não perco dinheiro, por quê, né? Vou falar com um familiar meu, né". E você fala: "Pô, quanto é que você pagou nesse imóvel?". "Pô, eu paguei 1.000.000". "E quanto é que ele vale?". "Ah, ele vale 1.000.000". "Mas pô, como é que você sabe? Por que você acha que vale 1.000.000?". "Porque tem um andar de baixo aqui, foi vendido por 800.000". "Não, mas o meu apartamento vale 1.000.000". Eu não vendo por 800.000, né. Então isso é muito comum. Além disso, você tem todos os custos envolvidos, né, em qualquer tipo de imóvel, impostos, manutenção, que muitas vezes é tirado da conta, né. E o custo de oportunidade. Pô, se você comprou um imóvel, você podia ter colocado esse dinheiro em qualquer outro investimento. Quer dizer, o que que foi melhor e o que que valeu a pena, né. Então, é muito comum, eu acho que as pessoas se sentirem muito seguras, porque Uhum, você tem um ativo real, perfeito. né, você toca naquilo, você se sente protegido, você está fora, vai, de qualquer risco sistêmico financeiro, risco de crédito, mas por outro lado acho que as pessoas normalmente não fazem a conta de maneira detalhada para ver se aquilo é um investimento que realmente fez sentido. Boa. Acho que dentro desse rol de oportunidades que aparece no mercado imobiliário, acho que tem uma, eu não sei se é mais provocativa, que são leilões de imóveis. Fala um pouco sobre o que que você acha de pessoas físicas não profissionais explorando leilão de imóveis. Eu acho um mercado super interessante e acho que você tem que ter o conhecimento jurídico para atuar nele. Uma vez superado o conhecimento jurídico, eu acho que é algo que dá para se fazer. A grande questão é que você não consegue fazer em escala. Você não consegue investir centenas de milhões de reais nisso, ou bilhões de reais nisso. Então acaba sendo um mercado realmente pulverizado, um mercado muito para pessoa física e muito menos para um gestor que tem um bolo de dinheiro maior para fazer. Você não tem essa escala no Brasil. A gente também atua nos Estados Unidos, Legal. né? E é interessante como tem várias oportunidades de nicho lá fora. Eu não sei especificamente sobre leilão, mas só usar o exemplo que você trouxe. Qualquer oportunidade de É nicho que você fala gigante. é gigante. É gigante. A gente, quando a gente atua lá fora, está num nicho super específico de retrofit de prédios residenciais em Nova York. Putz, dá para fazer bilhão de reais nisso, assim, tranquilo, né? Bilhão de reais são 200 milhões de dólares. Para um gestor grande lá de fora, isso não é nada. Perfeito. Para a gente é muito legal, a gente identificou o nicho. E assim vai, né? Então, no Brasil, eu sempre acredito que é muito difícil você investir em escala, de maneira resiliente, consistente no mercado imobiliário brasileiro. Boa. Não é fácil, tá? É muito difícil você ganhar dinheiro consistentemente num país que não cresce. É muito difícil. Então, você precisa ser muito cirúrgico e entender bastante do nosso país, dos riscos, e tentar ir escolhendo operações que são boas o suficiente para um país que traz os nossos riscos. Show. Eu gosto de inverter um pouco a ordem aqui do papo, né, geralmente as pessoas começam se apresentando, eu já trago uma pergunta e depois peço para se apresentar, mas fala um pouco da tua carreira, o Almendra. Você tem aí o quê, 20 e poucos anos de mercado? 27. Quase 30.
Me fala um pouco da tua carreira, para quem está nos ouvindo e não te conhece direito, ou te ouviu já faz tempo e não lembra mais. Legal. Se apresenta para pra nossa audiência. Eu tenho 27 anos de mercado, 46 anos, 3 filhos, João Henrique e Catarina, casado com a Renata, corintiano, tenista, a gente estava falando um Legal. pouco disso, né. E, comecei a carreira no mercado financeiro, trabalhei os primeiros 15 anos no mercado financeiro, numa empresa, brasileira, uma corretora que virou gestora de recursos e virou também um wealth manager, né, uma consultoria de investimentos chamada Hedging Grifo. Perfeito. Essa empresa tinha um modelo de partnership que me encantou. Eu me formei na GV, administração de empresas, e meu sonho era ser trader de um banco gringo, né? Era como eu sonhava na faculdade. E logo no início eu me encantei por essa empresa brasileira que tinha esse modelo de partnership, que basicamente é aquele modelo onde, à medida que você vai performando bem, eles te convidam para ser sócio. Uhum. Eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu acredito nisso. E virei sócio depois de alguns anos. Então, os primeiros 15 anos foi no mercado financeiro, trabalhando com clientes, alocação de recurso. Eh, eu fui um sócio que cuidava de uma série de coisas dentro desse private bank da Hedging Grifo, que virou o Credit Suisse Hedging Grifo. A gente vendeu metade para o Credit Suisse em 2006, a segunda metade em 2011. Ao final dessa jornada, eu decidi que eu queria sair, eu queria empreender. E basicamente a oportunidade que eu mirava era um pouco do que a gente já conversou, que era o seguinte: falar, cara, o brasileiro ama investir em imóvel, só que ele faz isso de um jeito não profissional. Na média, Uhum. claro que tem exceções, Perfeito. mas é muito dinheiro, é uma parte muito relevante do patrimônio das pessoas, e isso é feito de uma maneira não profissional. E a Hedging Grifo foi para o mercado, ali final dos anos 90, início dos anos 2000, a primeira casa que realmente começou a oferecer para o mercado os melhores gestores, Perfeito. independentemente dele ser de casa ou fora. Né? Não era comum isso lá atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás. E a casa tinha um flagship, um fundo super conhecido, que ficou muito conhecido ali na desvalorização, na max desvalorização do real, em O verde. 99, que é o fundo verde do Stuberger, que é um amigo que eu admiro muito. E, e eu falei, putz, eu tenho aqui uma boa escola de entender o que faz uma gestora dar certo. Porque várias das gestoras que nasceram e que a Hedging Grifo começou a distribuir, algumas deram certo, várias deram errado, algumas deram certo por alguns anos, depois sofreram muitos resgates. Então eu tinha uma boa noção do que faz, é um negócio essencialmente de pessoas, né? É o que faz essa empresa dar certo. Eu tinha muito aprendizado da Hedging Grifo, né? Que eu vi esse partnership rodando. E eu tinha essa clareza que o brasileiro precisava de ajuda em como investir em imóvel. Junto a isso, eu olhava um instrumento que era o fundo imobiliário, inspirado no que são os REITs, Real Estate Investment Trusts, que é a proxy do fundo imobiliário nos Estados Unidos. Uhum. Olhar e falar, pô, isso aqui é muito legal. Em algum momento, o mercado imobiliário e mercado de capitais, eles vão se cruzar cada vez mais. E esse instrumento, fundo imobiliário, é um caminho importante. E além disso, tinha o certificado de recebível imobiliário, o CRI, que eu sempre olhei e falei, cara, esse funding que vem essencialmente da poupança, em algum momento ele não vai ser suficiente e o mercado de capitais vai ter que suprir isso. Então, esse contexto todo me levou a montar uma gestora. Antes do início da gestora, que se chama RBR, eu fiquei 3 anos como CEO e sócio de uma incorporadora aqui em São Paulo, Uhum. chamada Banks. Uhum. E também era o meu período de non-compete. Eu não podia montar uma gestora em 2012, 13 e 14. Então, findo esse período, eu monto a gestora em 2015. eh, e, e aí estamos nesses já 10, 11 anos aí nessa jornada. Legal, legal. Você já viveu juros de um dígito, que é sempre raro no Brasil, juros de 2 dígitos, euforia com relação a fundos imobiliários, aversão com relação a fundos imobiliários, vacância em alta, vacância nas mínimas, você já passou por diversos cenários, né. Quais foram os maiores aprendizados aí, agora como investidor profissional do setor imobiliário, nessa sua jornada?
com a RBR aí, 10 anos já? Do ponto de vista de investimentos de equity, né, Uhum. não de dívida, eu diria que o quão importante é você ter um fundamento imobiliário muito sólido, e isso está muito ligado a duas coisas. Está muito ligado à localização, né? Uhum. E está muito ligado ao preço de compra que você está pagando no ativo. Se você compra barato, se você compra um bom ativo no preço certo, Na localização numa boa adequada. localização, dificilmente você vai ter um retorno. Dificilmente você vai perder dinheiro. Assim, eu nunca perdi dinheiro num negócio. Já teve vários negócios que não deram o que eu gostaria que desse. Uhum. Mas a gente nunca perdeu dinheiro num negócio, assim. Então, é, ou quase nunca, assim. Me veio na cabeça um bem pequenininho aqui que a gente perdeu. Mas eu acho que esse é localização e E a preço. disciplina na aquisição do que Legal. você está comprando. E na parte da dívida, você realmente ter folga, né? Então, se você tem. Eu sempre faço dívida com garantia real. Então, se eu estou emprestando 100, eu gostaria de ter de 150, 200 naquela garantia real e a formalização jurídica dessa garantia, né? Idealmente, uma alienação fiduciária do imóvel ou alienação fiduciária, que é um instrumento jurídico recente no Brasil, de uns 30 anos para cá, mais ou menos, 20 e poucos anos para cá. E com alienação fiduciária, você está mais protegido e você também tem que sempre levar em consideração que o sistema judiciário no Brasil, a segurança jurídica no Brasil, ela requer um olhar atento. Então, dependendo do estado que você está, você pode ter uma justiça mais ou menos friendly com o ambiente de negócios, né? Perfeito, Então, esses são os cuidados principais aí. perfeito. Olhando os preços dos ativos hoje, né, pô, a gente tá hoje com a Selic a 15%, que é uma barbaridade, mas é o que é. Você falou anteriormente, né, quando o juro tá alto, é péssimo para captar, é difícil, né, mas geralmente é um momento bom para se investir. A gente tá com o juro alto já há bastante tempo e até poucos meses atrás, os fundos imobiliários em geral, os fundos listados, fundos de infra, fundos agro, estavam bem mais descontados, mas deram uma recuperada boa para vários deles, mesmo com a Selic ainda nas máximas, né. Olhando os preços dos ativos em geral, né, vocês como gestor lá tendo exposição a fundos de propriedades, fund of funds, fundos de crédito, eh, como que tá para investir hoje? Como que os É. preços estão? Samuel, de um modo geral, as coisas que estão listadas, os ativos que são listados, e lembra que a gente faz investimento tanto em ativos listados como não listados, né? Eu Tá. posso comprar um terreno, né? E aí tem fundos, cada fundo tem o seu mandato, seu regulamento, e que permite você fazer determinados tipos de investimento. Perfis diferentes de investidor, aqueles que querem renda mensal, aqueles que não precisam de uma renda mensal, tal. Mas de um modo geral, os fundos listados e as ações listadas estão muito baratas, tá? É, a gen Mesmo com essa recuperada boa que Mesmo deu com aí essa nos últimos recuperada, meses, mesmo com essa recuperada, você tem muito fundo sendo negociado muito abaixo do valor do patrimonial. valor patrimonial, e eu sempre gosto de comentar do custo de reposição. O que é o custo de reposição? É quanto custa para você construir de novo aquele imóvel, aquele terreno, a obra e as licenças todas que você tem que pagar para a prefeitura, né? Por que isso é importante? Porque no médio e longo prazo, num país que cresce minimamente, se o custo de reposição sobe muito, em algum momento os aluguéis também vão ter que subir, porque Perfeito. ninguém vai construir um novo imóvel Se se não alugar, tem uma sim, perspectiva de alugar por um aluguel, um preço condizente àquele novo custo. E a gente viveu, pós-pandemia, uma um aumento muito substancial do custo de construção, perfeito. né. Um apartamento, um prédio residencial em São Paulo custa hoje, 40% a mais, 50% a mais do que custava em 2019. Um galpão, que é uma obra mais rápida, onde o peso dos materiais é mais forte do que a mão de obra, esse aumento é ainda maior. Você tem um aumento de 70%, 80% no custo de construção, né. Cara, é uma loucura, né. Então, você, eh,
você tem hoje fundos listados que são negociados com um desconto muito grande. De um modo geral, isso vale para shopping, isso vale para escritório, o mais descontado de todos, logístico, um pouco menos descontado, mas também você consegue comprar coisas muito baratas. Fundos de crédito, não aqueles tanto indexados a CDI, mas especialmente os indexados à inflação, como você tem hoje uma Selic muito alta e uma inflação, tentando controlar uma inflação, mas você tem uma NTNB hoje longa aí a IPCA mais 7 alguma coisa, você tem hoje uma preferência maior pelo CDI do que pelos instrumentos indexados à inflação, né? O investidor é muito, muito curto prazista, Sim. né? Então você tem fundos de crédito, fundos de papel indexados a IPCA sendo negociados com muito desconto. Hoje você compra um fundo que faz investimentos high grade, né, de baixo risco de crédito, uma sobregarantia muito grande do que de garantia real, um bom fluxo de recebíveis, que também é garantia da operação. Você compra isso a IPCA mais 10. Fundos que têm liquidez em bolsa, que não liquidez de uma blue chip, de uma ação, mas fundos que negociam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais por dia. Fundos que, especialmente para o investidor pessoa física, monta e desmonta a posição à vontade. Mas ele tem a tal da volatilidade, né? Então, mesmo sendo um fundo de papel, mesmo sendo uma renda fixa, ela varia, né? Como é absolutamente normal. Mas você tem coisas muito baratas. No ambiente fora da bolsa, os preços nunca reagem de maneira tão instantânea, tão rápida, né? Então, o que você vai percebendo é, à medida que o juro vai ficando alto por mais tempo, você começa a aparecer um vendedor mais motivado, né? Ele começa a precisar vender, né? Então, também é um ambiente que a gente tem conseguido fazer negócios muito legais. Nesse ambiente ilíquido, que a gente mais tem feito, por exemplo, são permutas. Explica um né? pouco A como permuta, eu funciona. compro um terreno e eu troco esse terreno com o incorporador por um percentual das vendas do projeto. Então, suponha que eu compre um terreno para fazer um prédio residencial e eu falo, olha, incorporador, eu quero que você toque esse negócio, mas eu vou ficar com 40% das vendas deste projeto para mim. Por que a gente tem feito muito isso? Muito aprendizado, você falou do que eu já vivi, de juro baixo, juro alto, o Brasil indo bem e indo mal. A gente aprendeu que o maior risco que a gente tem numa construção é estouro de obra, tempo de aprovação na prefeitura e quando a velocidade de vendas cai muito porque o comprador de imóvel está muito machucado, que está ligado a um problema estrutural do país normalmente. Então, quando a gente troca o terreno por um percentual das vendas do projeto, eu estou diminuindo muito o meu risco. Eu não estou na última linha da incorporação. Perfeito. Eu não dependo do lucro do Depende projeto. da receita. Eu dependo da receita do projeto. E, além disso, a gente coloca uma série de cláusulas que essa permuta vai se assemelhando muito a uma dívida quase. Então, dependendo do prazo de aprovação, dependendo de uma série de coisas, eu tenho inclusive uma cláusula de vencimento antecipado que eu posso receber meu dinheiro de volta corrigido por um valor mínimo. Então, a gente vai tentando fazer negócios que eu até costumo brincar que muito do que a gente faz no mercado ilíquido poderia ser um special situation, né? Um fundo de special sits, como o mercado fala. Um negócio que tem um olhar específico daquele projeto. Eu estou muito fora do risco macro, eu tenho uma possibilidade muito grande de extrair ganho daquilo, independentemente no Brasil ir bem ou não. Interessante. No final do dia é como se o incorporador estivesse comprando o seu terreno, pagando a prazo com o percentual da receita que ele for receber com as vendas. É exatamente isso. Não deixa de ser uma operação de dívida. Você está dando crédito para ele, né? Em troca da garantia dos imóveis. É isso, eu posso pedir aval dele. Fala, puta, mas e se esse projeto for embargado? Pô, eu quero aval, não só da empresa, da SPE, né, da Sociedade de Propósito Específico, é uma empresa única para desenvolver aquele projeto. Eu posso ter aval da holding dele, que é a dona dessa SPE. Posso ter aval na pessoa jurídica, posso ter aval na pessoa física também. Então, a gente vai estruturando para ter mais garantias. Um outro negócio que a gente tem feito muito, e isso é muito aprendizado lá de fora também. Quando você olha um projeto lá nos Estados Unidos,
Você tem a estrutura de capital dele. O que é a estrutura de capital? Pô, quem botou o dinheiro lá para fazer aquele projeto acontecer? Tipicamente, você tem um grande banco que empresta o dinheiro, o primeiro dinheiro para financiar uma obra. Esse aí é chamado crédito sênior. Ele é o primeiro a receber. Embaixo dele, você tem normalmente um segundo cara que emprestou, um gestor, um fundo, uma seguradora, qualquer investidor, emprestou um dinheiro que é dívida, mas está subordinado a esse crédito sênior. Lá Se der fora, problema, paga primeiro o banco, o que sobrar, paga esse investidor. perfeito, isso é a dívida mezanino. Uhum. Entre a dívida e o incorporador, você tem a figura de que lá fora chama-se de preferred equity, aqui a gente traduz para retorno preferencial, Uhum. que é o quê? Não é uma dívida. Só que depois que você pagar tudo que você emprestou para o banco ou para o investidor de dívida, o meu dinheiro vem antes que o seu incorporador. Então, você não vai colocar isso aqui como uma dívida no seu balanço. Eu sou teu sócio no projeto. Só que o meu capital volta antes que o seu. E, em troca disso, eu aceito um retorno inferior ao seu. Como se fosse um acionista preferencial? Um acionista preferencial. E aí você tem todo um pacote de governança. A gente, quando faz isso, a gente participa das decisões estratégicas do negócio, Uhum. quem vai ser o construtor, ou por quanto vai vender aquele apartamento, ou se não for um residencial, se for um galpão, a gente por quanto vai alugar, quem Uhum. vai construir, enfim, toda a estrutura de governança a gente sempre participa. Então, hoje a gente tem conseguido fazer retorno, Samuel, algo assim como o IPCA mais 15, a IPCA mais 20, com esses investimentos que sempre tem algum tipo de proteção. Você diz os lá O fora. retorno preferencial aqui, Tá. o retorno preferencial ou a permuta. Nessas estruturas de permuta. É, Justamente uma pergunta que eu ia fazer, né? Que tipo de retorno, magnitude de retorno vocês conseguem? Eu sei que pode variar muito dependendo da região, localização e tudo mais, mas qual que é o intervalo de retornos que é possível conseguir quando dá certo o projeto nas permutas? algo como 20% ao ano, 30% IPCA, ao ano, IPCA 20, mais. a gente sempre fala em IPCA mais 15 numa permuta, eu diria de 20 a 25% ao ano no retorno preferencial. Uhum. E quando a gente faz um investimento que é risco junto com incorpora, compra o terreno, vamos desenvolver, não É tem sócio mesmo sócio, dele. sem ônus e bônus, tudo Uhum. igual, a gente está mirando hoje 30. 30. Um fundo imobiliário hoje que está descontado em bolsa, eu acho que é algo que pode te dar, dependendo de um país que esse juro se Melhore. normaliza, né? O que é um juro normalizado? Para mim é um juro real a 5, 5,5. É isso, não estou pedindo 3, mas estou torcendo, né, pelos 5, 5,5. Neste mundo, você vai ter uma recuperação aí tranquilamente de uns 30%, 20 a 30% das cotas, tá? Tranquilamente, de um modo geral. E você vai ter ainda o carrego dele nesse período, né? Então, suponha que esse retorno dos fundos imobiliários aconteça em 2 anos. Uhum. Então, ele recuperou 20% a cota. Além dos 20%, você teve o rendimento no período. Hoje, os fundos de tijolo estão pagando mais ou menos 11 de carrego. Uhum. Os fundos de papel estão pagando... IPCA mais 11. Estão pagando 11 e 11 você... 11 nominal. Tá? Você espera que aquele patrimônio que está lá dentro corrija a inflação, que é, Tá. a tendência de um imóvel, de um bom imóvel. Mas você vai ter, então, 11, vamos supor, por 2 anos, deu 22, mais essa recuperação aí de 20% das cotas. Se você dividir isso em 2 anos, nesse cenário que eu estou fazendo, você vai ter aí uns 20% ao ano Legal. de retorno. Boa. Um ativo líquido, né? Tudo que é ilíquido deveria ser percebido como mais risco do que um ativo líquido, porque Sim. você entra e sai a hora que você quiser. Mas eu acho que é isso, assim, você precisa contar com um Brasil que melhora. Eu tenho muita dificuldade de apostar num Brasil que vai bem, né? E aí isso é minha análise, não é minha torcida, né? Eu tenho dificuldade, acho que a gente tem uma tarefa de casa muito importante fiscal para fazer, e acho que a gente tem um ambiente no país que não é fácil, toda a política envolvida em cima disso, não é fácil você implementar as reformas que a gente tem que implementar. Dito isso, já tive mais pessimista do que eu tô, bem mais. Eu vejo hoje cada vez mais uma possibilidade real
do Tarcísio ser um candidato, e eu acho que ele aglutina um grupo grande de centro-direita que levaria o país, eu acho que para um momento bem melhor, na minha opinião. Eu acho que é a torcida ou o desejo de grande parte da Faria Lima, Leblon, enfim. É. Não vamos entrar no assunto político aqui. Tem um tema que é muito, muito, muito forte dentro do universo de fundos imobiliários listados, que é o conceito de renda passiva ou renda previsível, né? A imensa maioria dos fundos listados paga lá mensalmente, distribui, né, proventos para os seus cotistas. E eu já tive essa conversa dezenas de vezes com gestoras, e no final do dia, minha análise aqui, Samuel, é que para grande parte dos investidores, eles subestimam muito o que eles estão comprando e eles superestimam a renda que eles vão, a renda, entre aspas, previsível que eles vão receber. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você acha dessa, assim, muitos pontos de venda, né, os selling points de fundos quando vão captar mercado, são ancorados basicamente na renda que vai ser distribuída. Se é culpa do gestor ou não, se é culpa dos distribuidores ou não, não quero entrar nesse ponto. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os riscos que podem acontecer se o investidor foca só no rendimento, de o rendimento não vir, de dar pau no ativo e esse rendimento ser zerado, enfim. Comenta um pouco sobre esse conceito aí, muito presente nesse universo de fundos listados. Eu acho um erro muito comum que é cometido. O retorno de qualquer fundo imobiliário deveria ser percebido pelos investidores como o dividendo que ele paga mais a valorização patrimonial dos ativos que estão lá dentro. E a consequência da valorização patrimonial dos ativos que estão lá dentro seria a valorização das cotas no mercado secundário. E aí Perfeito. você vai ter, na prática, uma cota que subiu e um dividendo que foi pago no período. Erros típicos que o investidor faz? Ele perpetua aquele dividendo. O último dividendo. O dividendo do mês passado. E por que o dividendo do mês passado foi alto? Você precisa entender. Uhum. Então, exemplos do que fazem um fundo imobiliário subir muito o dividendo. Ele pode comprar um imóvel, isso está muito em voga agora, ele compra um imóvel parcelado. Então, ele compra um imóvel, aquele imóvel vai dar 100 unidades para ele por mês de aluguel, mas ele só pagou 50. Então, ele se comprometeu a pagar 50 hoje e 50 daqui a um ano. Pode ter correção ou pode não ter correção. Mas isso é uma alavancagem. Uhum. Né? Então, o investidor, o fundo se endividou, assumiu uma obrigação futura e durante esse período ele vai ter um rendimento maior. Ele pagou 50%, mas ele está recebendo 100% do Dos aluguel. aluguéis, Sim. né? Esse um Infla ali exemplo, o rendimento mensal. Né? infla o rendimento mensal. Outro exemplo ele não fez uma compra parcelada, mas ele tomou uma dívida. Então, ele comprou um imóvel que vale 100, ele tomou uma dívida e ele pode ter colocado todo o fluxo financeiro, a obrigação do serviço dessa dívida, Como de garantia. juros e de amortização, ele pode ter jogado lá na frente. E durante esse período em que você não tem o fluxo, a obrigação desse serviço, o pagamento da dívida, você está com um dividendo inflado. Ele pode ser um imóvel que tem um contrato de longo prazo. Imagina, contratos, normalmente, existem alguns contratos de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Num país como o nosso, onde a inflação vai batendo, né, em cima do contrato, que é o índice de correção comum, ou IPCA ou IGPM, antigamente era mais o IGPM, hoje está mais como o IPCA, esse aluguel fica totalmente fora de mercado, mas contratualmente o inquilino tem que pagar. Né? Vou dar um exemplo. Comecei a fazer investimento imobiliário em 2011. Uhum. Só imobiliário, né? 2011. O aluguel de um prédio aqui em São Paulo, numa região consolidada de escritórios, ali próximo do Shopping Morumbi ou na Berrini, Avenida Luiz Carlos Berrini e tal, custava ali por volta de R$100 o metro quadrado. Joga 13 anos para frente, 14 anos para frente, R$100 o metro quadrado. Né? Imagina se eu tenho um contrato que foi indexado à inflação lá de trás.
Esse contrato vai estar rodando, eu não tenho esse número aqui, mas 170, eu ia falar 180. 200, né? É por aí, né? E aí esse contrato vence. As pessoas, né, não vão olhar Demora, que mas vence. uma hora chega, né? E você, ao esse contrato ser terminado, você tem certamente uma revisão para que se aquele inquilino quiser continuar, e você essa revisão vai levar ele para R$ 100 o metro. Então, Metade do rendimento anterior, se só fosse que, 200. Né? só que se você está precificando aquele fundo imobiliário simplesmente por uma função do rendimento que ele paga, você está pagando por um valor do imóvel que, para simplificar aqui no nosso caso, suponha que ele estivesse pagando 200 de aluguel, o justo de mercado é 100, você vai derrubar o preço dessa cota pela metade no dia seguinte, Perfeito. né, do término desse contrato. Então, tem muitas coisas por trás, eu dei 3 exemplos aqui. Né? Se você tem um inquilino só, se os seus inquilinos são pulverizados, são outros riscos. Acho que a gente viveu no Brasil uma fase lá atrás, hoje eu falei que está muito em voga essa compra parcelada, mas lá atrás o que foi muito comum era a renda garantida. Né? Sim. Então você comprava um prédio em construção, mas durante a construção você já recebia uma renda, que é um negócio completamente sem sentido para mim, né? Quem está pagando esta renda é você mesmo. Você pagou o mais caro pelo imóvel para que mensalmente parte desse valor que você pagou volte para você como um rendimento, porque o imóvel não gera renda ainda. Cara. Então, é um sobrepreço que foi colocado para que isso volte para você como uma renda. Então, eu acho que tem várias coisas. A resposta... Tem ainda algum tipo de empreendimento, fundo que sai com esses termos ou não? De renda garantida ou acabou? Ou aparece de vez em quando? Praticamente acabou, Samuel. Uhum. Assim, não vem nada assim no passado recente que tenha tido. O que tem acontecido, que é muito legal no mercado atual, é o conceito de 2 cotas dentro do fundo imobiliário. Uma cota sênior Tá. e uma cota A subordinada. cota sênior vai ter preferência nos rendimentos, a cota subordinada bebe do que sobrar após o pagamento do Do que sênior. exceder. Então, isso eu acho Legal. absolutamente justo, perfeito, riscos Perfeito. diferentes de cada investimento, você escolhe onde você quer estar. Se você acredita que aquela cota sênior está bem precificada ou não, se é ajustada ao risco ou não, e você pode ficar na subordinada querendo correr mais risco. Né? Legal. Então, isso eu acho que é algo que faz todo Bacana. sentido, né, com o mercado atual. É mais funcional do que o conceito de renda garantida. Eu me segurei aqui para dar risada, mas, enfim, passei por muitas dessas. Falando assim um pouco de RBR agora, vocês têm 10 anos aí, por quase 11 bilhões, 11 mais ou menos Uhum. bilhões sob gestão. Isso coloca vocês entre as maiores gestoras independentes do país aí, focadas em fundos imobiliários. Uma história de sucesso, sem dúvida. Se você tivesse que listar 2 ou 3 pontos assim fundamentais que definiram o sucesso da RBR, o que você elencaria para outros profissionais dessa indústria de fundos de investimento que estão nos ouvindo aí? Samuel, tem um aspecto técnico, que é você ter uma leitura correta dos ciclos imobiliários. Ciclo imobiliário é oferta e demanda no final, como uma commodity, você conseguir ler os mercados corretos para você atuar. Esse tipo de imóvel aqui está entrando, suponha, né? A oferta está caindo muito e o preço do aluguel vai subir. Então, acho que é a leitura correta do ciclo e saber aonde atuar, escolhendo os vários segmentos, se é residencial, se é escritório, se é galpão, se é shopping, olhar ação listada, fundo listado, né, investimento líquido. Então, essa capacidade técnica é algo que eu acho que a gente faz muito bem. Esse é o básico, né? Isso acho que vale ter uma capacidade técnica, é um diferencial para qualquer tipo de gestora. Então, isso que eu acho que a gente tem. E a gente tem porque é um grupo de pessoas que se complementam e eu entro no segundo diferencial. Como você organiza essas pessoas? Quais os skills que você precisa neste grupo de pessoas? Não adianta você só ter gente técnica. Não adianta no meu caso aqui, não adianta, tentando dar
um português mais claro, não adianta você ter gente que só entende de galpão. Você Uhum. precisa de quem entende de galpão, você precisa de escritório, se você quer fazer tudo, né? Eu Perfeito. preciso de alguém que é um especialista em crédito, eu preciso de alguém que tem um bom olhar jurídico, eu preciso de alguém que entende de risco, né? Então você precisa juntar, eu preciso de alguém que sabe fazer captação de recursos, e a gente precisa juntar um grupo de pessoas que se complementa e organizar o alinhamento de interesses deles olhando médio e longo prazo. É uma empresa que depende de pessoas. E aí tem uma engenharia que tem uma arte que precisa ser organizada, uma governança. E eu acho que a gente tem essas duas coisas que foi feito de uma maneira bem organizada. Tem um terceiro ponto que é resiliência, né? Mas isso acho que também vale para todas, porque é muito raro uma história de sucesso muito rápida. Então, entre eu sair do Credit Suisse Hedging Grifo e eu começar a ter sucesso na minha próxima jornada em imobiliário, foram 7 anos, né. Primeiro uma incorporadora, aprendi muito lá, tive muitas experiências, várias experiências inclusive, que deixaram alguma cicatriz que é muito bom para atuar como gestor, projeto embargado, coisas que você, né, que você fala: "Putz, tem isso, né". Tinha ouvido, a gente ouvia falar, mas puta, acontece, né. E então tem que ter muita resiliência, tá. Mas eu acho que respondendo assim, são 2 pontos, né, esses 2 pontos é uma capacidade técnica e uma capacidade de você organizar essas pessoas com governança e alinhamento de interesse. Legal. Acho que um dos pontos no quesito de organização, passa pela tua figura, né, como CEO. É muito incomum no Brasil a figura do CEO dentro de gestoras independentes. Nos grandes bancos isso é comum, nas grandes instituições financeiras, mas é pouco comum. E vocês não é que vocês cresceram, se sofisticaram, ficaram mais complexos e você virou CEO, né, desde D0 você tinha essa função. Eh, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui eu queria ouvir tua opinião mesmo, né. É uma opinião enviesada, porque é o teu cargo, mas É. por que você acha que a maioria das gestoras independentes subestima essa função? E aí, essa a primeira parte da pergunta, Eu acho que normalmente a grande figura de uma gestora é essa pessoa técnica. de É, investimentos, uma propriamente pessoa dito. de investimento. E muito centralizada normalmente num grande líder, numa grande pessoa, nesse gestor, né. E uma coisa é você ser gestor de fundo. O fundo não é uma empresa, Perfeito. É um produto. é um produto. E existe uma empresa que tem uma grade de produtos embaixo. Pode até ser monoproduto, mas continua sendo uma empresa. E a inteligência para você gerir uma empresa que tem um produto gerido por um grande técnico é outra. Então, eu acho que na prática, não sei, eu acho que existe uma percepção de muitos desses gestores de fundo de que eles têm os skills necessários ou, mesmo reconhecendo que não tem, que a empresa não precisa da pessoa que tem os skills para olhar o todo, para pensar na motivação das pessoas, no alinhamento de interesse, na governança dessa gestora, para escutar se as pessoas estão felizes ou não, para garantir que o turnover, o giro de pessoas é baixo, né? Pensar na grade de produto correta, Estratégia do negócio. representar institucionalmente essa gestora, né? Abrir mais relacionamentos, né? Então, são tantas atividades que, para mim, é inimaginável você ter uma gestora de recursos sem a figura de um CEO, né? Independentemente desse CEO ser o maior sócio ou não, não precisa. Aliás, o que eu gosto numa gestora é que ela se forme de um jeito aonde o que tem valor é a instituição Legal, e não é one man show, perfeito. não é uma figura. Então, você tem que ter parte até do sucesso dessa figura do CEO, esse cargo tem que ser muito valorizado, ele não pode ser muito, em segundo plano versus o gestor do fundo, né.
E ao mesmo tempo essa pessoa também não pode ser super vaidosa e querer toda a atenção para ela, porque tem várias estrelas nesse time que vão precisar de reconhecimento. Entendi. Quais são as principais linhas de atuação de vocês hoje em termos de volume sob gestão? Dos nossos 11 bi, a gente tem hoje 3,5 bi, que é crédito Legal. imobiliário. Hum, Toda a cadeia imobiliária, desde financiar terreno, financiar obra, financiar uma aquisição de um prédio que já está pronto e tem um investidor que vai comprar um prédio de escritórios, um galpão, um shopping. Eh, a gente já financiou vários fundos imobiliários aí nas aquisições que eles estão fazendo de imóveis, por exemplo. Comprar uma carteira de recebíveis, né? Então, tem um loteador que vendeu os lotes num prazo de 10 anos ou 20 anos, você compra essa carteira, pega todos os Com lotes desconto. com desconto, né? E então, uma atuação bem ampla em crédito, tá? Uhum. Então, tem 3,5 bi e a gente tem mais ou menos 3 bi em tijolo para renda, Tá. né? E sempre o nosso olhar é a combinação da Algum renda. foco em algum subsegmento? Logístico e escritório são os 2 principais, Tá bom. tá. Depois a gente tem uma atuação num fundo, numa área que a gente chama de desenvolvimento imobiliário, onde a gente faz muito desses investimentos ilíquidos, Aí fora do ambiente de fundos listados? fora do ambiente de fundos listados. Ele é um fundo imobiliário, mas ele não paga renda mensal. Uhum. Naturalmente, você restringe mais o grupo de interessados nisso. Normalmente são family offices, private banks, investidores institucionais, assets, fundos de pensão, Legal. quem tem um horizonte de investimento de mais longo prazo e não estão preocupados com a renda mensal. A gente tem mais ou menos uns 2 bilhões de reais nisso e uns 2 bilhões de reais como um conceito de um. Antigamente a gente chamava de Fund of Funds, hoje a evolução desse mercado virou Estratégia. multi-estratégia, ou o produto em si tem chamado de hedge fund imobiliário. Né? Mas a gente chama essa área de multi-estratégia, que tem o hedge fund imobiliário, que nada mais é do que o Fund of Funds antigo, acrescido de vários desses investimentos de desenvolvimento, de permuta, de retorno preferencial, que, putz, essa é uma evolução super legal da indústria, eh, que a gente, como gestor, passa a ter uma amplitude, uma possibilidade de a gente fazer praticamente tudo que a gente acha que tem de melhor para o investidor, seja ele listado em bolsa ou fora da bolsa. Então tem essas atuações no Brasil, uma atuação nichada muito específica nos Estados Unidos, em Nova York, fazendo retrofit de prédios residenciais. Para quem lembra de Nova York, tem aqueles prédios com tijolinho, 4, 5 Escada lá andares, atrás, um beco. aquela escadinha aparente por fora, né, que é muito comum. E a gente iniciou, tem mais ou menos 1 bilhão de reais nisso, e a gente iniciou há 3 anos um negócio que eu estou super animado. Acho que é um pouco da indústria de fundo imobiliário 10 anos atrás, são investimentos no segmento de infraestrutura, né. Lá fora. Ah não, Aqui, aqui no aqui, Brasil, tá. aqui no Brasil. Então, Infra, fundos de crédito ou fundos de equity? começamos por crédito, Uhum. existem 3 fundos rodando, tem 400 milhões de reais nisso, e a gente sai agora, nos próximos meses, com o primeiro fundo de equity, onde Tá. a gente não vai financiar um projeto, a gente vai ser sócio Sócio. de um projeto. Este fundo de equity, ele é fruto de muito do aprendizado nosso em crédito. A gente financiou muito o segmento de iluminação pública, Tá. né? A troca das lâmpadas de um município por lâmpadas mais modernas e eficientes. E a gente, após financiar várias concessões, a gente vai ser sócio de uma plataforma de concessões no segmento de iluminação pública. Legal. É um nicho que a gente acha pouco penetrado pelos grandes gestores no Brasil. É um tamanho de cheque mais acessível. São cheques normalmente menores do que você fazer uma rodovia, né? Você construir um porto, né? Um saneamento. Uhum. Então a gente está indo e tem uma segurança jurídica muito legal. Legal. Então a gente vai fazer o nosso primeiro fundo de equity. Se você pensar, Esse fundo vai ser fechado ou vai ser listado? vai ser fechado, Tá. tá? Eh, Quer dizer, ele podia ser fechado e listado, mas ele vai ser fechado ou não listado. ele vai ser fechado, não listado. Tá bom. E você
Se você pensar que é a figura do CEO aqui, né, de uma gestora, quando eu penso o que é uma gestora imobiliária em termos de grade de produto, Uhum. né? Para você isso é muito natural, né? Pensa, pô, tem a área de multiestratégia, tem o ativo performado, já construído, que gera renda, eu tenho uma área de crédito, eu tenho a área de desenvolvimento, que eu vou construir um negócio. Infraestrutura é igualzinho. É igualzinho. Eu posso fazer a concessão como sócio de iluminação pública ou posso financiar, né? Amanhã o segmento ainda é pequeno, mas eu posso falar, putz, será que tem um fundo de infraestrutura listado em bolsa que só faz iluminação pública? Eu Legal, poderia também comprar ele. Então a grade de produtos ela bacana. agora o que que depende para essa estratégia dar certo? Pessoas corretas, no lugar na cadeira certa, com o correto alinhamento de interesse. Boa. Você falou que desse total aí, mais ou menos 1 bi tá nas estratégias lá nos Estados Unidos. Isso. Uma pergunta que já devem ter te feito muitas vezes, e é comum não só para vocês, mas para qualquer gestor que se proponha a investir fora do Brasil é: qual é o edge de vocês, qual que é o diferencial de vocês de investir fora do Brasil, não estando lá? Como que vocês respondem esse tipo de questionamento? É uma pergunta frequente, acho que é uma pergunta justa. E o nosso edge primeiro, a gente traz uma experiência muito grande em fazer investimento imobiliário. Não são todos gestores que têm isso. Segundo, a gente passou uns 2 anos, 2 anos estudando aonde a gente queria atuar, escolher uma tese de nicho muito específico. E por que que a gente conseguiu criar um diferencial? Porque este nicho não tem os grandes gestores atuando. É um Hum, nicho que é pequeno demais para um Blackstone atuar e grande demais para uma pessoa física atuar. Então, putz, cada prédio que eu compro são 15 milhões de dólares. Você tem alguns family offices, claro, que poderiam fazer isso? Tem, mas não são tantos. E eles precisam gostar muito de imobiliário para sair comprando 57 prédios como a gente já comprou. 57? Tudo em 702, Nova York? tudo em Nova York, Manhattan e Brooklyn. Caramba. 57 prédios, 702 apartamentos, zero vacância. Zero. A vacância estrutural dessa tese, desse segmento em imobiliário que chama multifamily, é 2% em Nova York. São 2. prédios baixos para uso Multifamily, residencial. multifamily é a classe como um todo, pode ser um Uhum, prédio baixo ou um prédio alto. Então, 2% é a vacância média uhum, histórica de apartamentos, prédios residenciais para renda uhum. em Nova York. Tá? E o que a gente faz é esse nicho onde nenhum negócio caiu aqui na Faria Lima, nenhum, Eles foram atrás. nenhum. Temos um escritório na Quinta Avenida, com a Rua Ah, 47. Tem 3 pessoas fixas lá, tem mais 5 pessoas aqui dedicadas exclusivamente a isso. Eu estou 4 vezes por ano lá. Tem sócios que estão exclusivamente focados nisso. Então é uma construção de gente muito experiente em mercado imobiliário, estudou aonde atuar, foi fazendo aos poucos e a gente virou uma referência neste segmento legal. específico lá. É isso. Aí você tem que saber aonde você atua, né? Então a gente não vai fazer um negócio lá fora que compete com um cheque de US$ 1 bilhão. Não temos esse diferencial. A originação de negócios não vai passar pela gente em primeiro lugar, Uhum, né? E a gente conseguiu criar esse diferencial lá. Então, o que legal. vocês vão ver da RBR lá é algo bem nichado, sempre. Tem outras coisas que a gente já começou uma atuação em crédito, que é super legal, é um crédito inchado, é imobiliário, mas é o cheque de 10, 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, que o grande gestor de crédito também não vai dar. Então, de novo, os Estados Unidos, como tem muita escala, a gente falou um pouco disso, tem muita coisa para você fazer, com um ambiente de segurança jurídica muito maior, um país onde eu falo aqui é difícil ganhar dinheiro consistentemente, num país que não cresce. Não é o caso lá, Perfeito. né? E que também vive um momento de juro muito alto, também traz oportunidades de investimento muito legais. Então, estamos bem contentes de estar atuando Legal. lá e vamos seguir com esse olhar assim responsável, fazendo coisas nichadas, oferecendo isso inicialmente só para brasileiro, Uhum. mas, por exemplo, o quarto fundo nosso dessa tese lá fora é o primeiro fundo que vai ter investidor americano. Olha Eu só. falei, pô, se é bom para brasileiro, por que que não pode ser bom para qualquer nacionalidade, né? A gente tem um track record, tem Vocês já história. captaram esse quarto fundo? A gente está em captação desse quarto fundo agora, Tá. tá?
É uma estrutura voltada para investidores não americanos Tá. e uma estrutura exclusivamente para investidores americanos. São duas por questões tributárias. Vocês já tiveram algum compromisso de investidor americano ou vocês estão na fase de captação? A gente já tem compromisso de famílias Legal. americanas que vão entrar. Tá? E Então a gente quer levantar $100 milhões agora para essa quarta que é safra. muito pouco, né? Lá fora. Mas Muito quando você pouco. multiplica por 5,5, 6 aqui, é um volume bom, né? É uma hora, Um volume alto. 550 milhões de Sim, reais, sim. 5% dos nossos assets under management, Sim, né? super. Então, para a gente faz todo sentido. E desse valor tem uns 5%. A gente já captou uns $40 milhões, tem uns 5% que são já investidores, famílias, gente do nosso networking, e a gente está em conversas com alguns investidores, aí investidor grande, family offices, muito estruturados, para fazer um match, né? Se a gente traz $50 milhões de investidor brasileiro, ele entra com $50 milhões Legal. lá. Então isso eu acho que tem uma Legal. probabilidade razoável. Ainda está em conversa, mas tem uma boa probabilidade. Tem um family offices americanos, multifamily office de Londres, Olha só. olhando a tese. Então, devagar. A gente tem alguns gestores gringos aqui no Brasil fazendo um bom trabalho, né? Brookfield, por exemplo, né? Uma gestora centenária que está com alguns, tem escritório em vários lugares do mundo. Por que a gente brasileiro não pode? Perfeito. Devagar, calma, né? Sem querer abraçar o mundo, mas vai Legal. devagarinho, vai indo. Vocês, há pouco tempo atrás, saiu nos jornais, na mídia, que vocês haviam contratado lá o IB do Santander para vender um pedaço da RBR. E eu me surpreendi, particularmente, que passaram-se ali, eu não sei quanto tempo, vocês voltaram à mídia e falaram, pô, não queremos mais. Fala um pouco pra gente o que aconteceu de vocês terem desistido dessa venda. Explica um pouco pra gente. Explico, claro. Isso foi uma conjuntura que levou a gente a contratar um assessor financeiro, no caso, o Santander. A gente vem com uma indústria de fundos imobiliários passando por um movimento de consolidação e vai continuar, né? A gente se vê hoje mais como um consolidador do que alguém para ser vendido. Mas o que aconteceu foi, especialmente depois da venda da Credit Suisse Hedging Grifo para o Pátria, né? Então, essa gestora, esse processo foi um processo competitivo. O UBS comprou o Credit Suisse no mundo, olhou para a estrutura no Brasil e falou assim: o real estate. eu não queria asset management. Né? Ele falou, cara, eu não quero fazer gestão de recursos, por mais que seja uma gestora muito boa, muito consolidada, é foco. Eu não quero. Eu até. A RBR participou desse processo. Olha só. Eu conversei com os responsáveis do UBS lá fora para ver se tinha um ângulo para a gente fazer alguma coisa junto. E ele falou, minha decisão eu quero focar em gestão de recurso imobiliário, eu quero focar em outros lugares, não quero focar no Brasil. Então esse processo chamou muita atenção, teve assim, notícia de jornal, 20 e tantos interessados, propostas, tal. E aí depois que esse negócio foi para o Pátria, a gente virou uma casa que eu me lembro que numa semana eu recebi 5, 6 ligações de gente querendo conversar. Eu falei assim, gente, a gente não está à venda. E eu não posso parar uma gestora. Né? A gente tem que trabalhar. Então, aí conversamos dentro da nossa sociedade, a gente falou, olha, o ambiente de Brasil mudou, a indústria de fundo imobiliário evoluiu, eu acho que mais do que no tamanho vai fazer diferença, eu acho que os fundos líderes da indústria certamente vão ser fundos de 5 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, olhando um pouco para frente, não mais fundo de 500 milhões, 1 bilhão. Então, assim, ter um parceiro estratégico que nos ajude nessa direção faz sentido. E a gente se organizou para ter conversas sempre com essa cabeça. Não estamos à venda, mas a gente cogita a hipótese de trazer um sócio. E foi isso que aconteceu. A gente teve muitos interessados. Assim, acho que você tem uma ideia. Tinha interessado real ou tinha muito curioso? Tinha interessado real. A gente recebeu mais de... Não, desculpa. A pergunta é, dos interessados todos, o que você acha que era só curioso, querendo pegar a informação de vocês? E o que eram reais interessados? A gente teve
mais de 20 pessoas olhando e a gente teve mais ou menos metade em proposta. Nossa, É, bastante. bastante. Só que não chegou a proposta que a gente queria, que envolvia basicamente uma participação minoritária e um acompanhamento desse sócio, não só comprando uma participação, mas trazendo mais recursos para nos apoiar nesse crescimento. Legal. Inclusive, o que eu coloquei desde o começo é que todo o dinheiro que os sócios recebessem num eventual negócio, venda secundária, seria reinvestido nas estratégias futuras da RBR. Legal. Então, em nenhum momento putz, tem alguém aqui querendo descansar, ou tem uma briga societária que precisa ser resolvida para dar saída a algum sócio. Foi um estudo, uma possibilidade de ver se tinha um sócio nesse sentido. Conversamos com muita gente legal, muita gente bacana, fortalecemos diversas relações já construídas no Legal. passado, porque é bacana um processo desse, e aí, de novo, a figura de uma empresa que tem uma gestão empresarial e não a gestão do fundo, né? Não é só a figura do CEO, é uma série de pessoas que pensam o negócio e não o fundo só. A gente se organizou, foi um grupo super restrito, que eu quis muito que isso não tirasse foco das pessoas. E a gente pôde, hoje a gente já tinha, mas hoje a gente tem um planejamento estratégico muito claro para os próximos 5 anos. Legal. Isso é fruto de um trabalho de anos que vinha, mas quando você passa por um processo desse, eu acho que você se obriga a refletir ainda mais e se organizar ainda mais. Então foi um ano super próspero para a gente. A gente captou 2 bilhões de reais ano passado. Começamos com 8, 8,5, terminamos com 10,5, estamos com Caramba. 11 esse ano. A empresa rodou, e não tem ninguém lá chateado, pelo contrário, está todo mundo acelerando e feliz com o nosso partnership. Hoje, eu acho que é possível a gente tenho tido conversas para ver se Mudou não é que mudou a ponta, vocês estão olhando ativamente adquirir a gente está olhando estratégias? ativamente, a gente já fez algumas propostas de gestoras, inclusive que foram vendidas para outros, Olha só. não deu certo. Uhum. E a gente acho muito provável que ao longo dos próximos anos aconteça um movimento de receber pessoas. Isso envolve muito, tem, assim, aquele gestor que quer vender o seu negócio é uma conversa, né? Você vai discutir preço, vai pagar. A gente é muito conservador em termos de alavancagem da companhia, num país que Selic roda 15 e que sabe-se lá, né, há um ano e meio atrás, a gente estava entrando num ciclo de queda da Selic. Você lembra? Surreal. Né? A gente teve um primeiro TRI de 2024 muito bom para fundo imobiliário. Várias emissões, a gente captou dinheiro, pô, foi muito legal, né? E só que virou muito rápido. Cavalo Então, de pô, pau. esse é o Brasil. Sim. Então, eu não me vejo assim se alavancando para fazer aquisições em dinheiro relevante, mas acho provável que aconteça. Ou eventualmente pode acontecer. Pô, você acha em pessoas que pô, complementam muito esse grupo de pessoas que trazem skills e produtos que complementam a nossa empresa, por que não trocar ações e fortalecer ainda mais esse grupo? Legal. Boa, boa. Indo pro final aqui, cara, a gente queria fazer uma pergunta aqui mais geral. O que tira o teu sono como sócio de uma gestora de recursos no Brasil? O que te dá medo? Ou o que mais várias coisas devem dar medo, né, mas o que mais te dá medo, o que mais te tira o sono? Eu, a- eu, eu, não- eu acho que a maior preocupação que eu tenho, contínua, não acho que é algo que tira o sono, mas a grande preocupação que eu tenho é, é manter um grupo de pessoas motivado e eficiente, eh, com fome, querendo construir mais. Isso envolve, eventualmente, decisões difíceis, recompra de sócios, Uhum. troca de posições entre pessoas. E isso são relacionamentos humanos, né? São relacionamentos, assim como na pessoa física você tem relacionamentos com família, com amigos, com filhos, com pais, né?
os sócios, às vezes você tem que tomar algumas decisões difíceis. E elas sempre foram tomadas na RBR e sempre foram tomadas de um jeito muito respeitoso, com empatia. Então acho que esse é o principal. O segundo, eu tenho uma grande preocupação com o Brasil. É insustentável o nível de juros que a gente tem. E isso afeta diretamente o mercado imobiliário. Dito isso, eu acho que, como a gente faz uma amplitude grande de produtos, eu acho que sempre vai dar um jeito. Pô, esse ano tá super difícil, estamos captando R$ 500 milhões, estamos Caramba. crescendo. Tem, pô, todo um mundo para fazer em infraestrutura. Tem uma estratégia lá fora que é um bom hedge, uma boa proteção. Então sempre tem coisa para fazer, mas como empresário, você, pô, dedica a tua vida a criar um negócio num país que traz uma insegurança grande, né? Que não tem, é raro você ter um vento a favor. É raro, é bem raro. Sim, Mas acho que é isso, são as coisas. Não sei se eu respondi tua sim, sim. pergunta aí. Cara, muito obrigado pelo papo. Prazer te receber aqui no Second Level e desejo que continue com sucesso lá na RBR. Eu desejo muito sucesso a você nessa nova jornada aqui do programa, que seja um sucesso. Conte com a gente, conte comigo. Obrigado. Boa sorte aí, bom te rever. Valeu. Pessoal, é isso. Nos vemos na próxima.